Olá, queridos. Estamos entrando ao vivo na nossa live. Dentro de alguns minutinhos, vamos dar início ao nosso bate-papo. Esperando só que algumas pessoas a mais cheguem. Vai ser uma satisfação estar aqui com você, tratando sobre esse assunto, não é? Já em alguns instantes vamos entrar ao vivo com alguns amigos. Vamos poder ter nosso bate-papo dessa tarde. Já temos um amigo ali. Está ao vivo conosco, bem-vindo. Só mais um instante. Valéria, como vai, Valéria? Muito bem-vinda. Aguarde mais uns instantes, Valéria, assim que entrar mais algumas pessoas já estaremos juntos, ok? Só um momento. Olá, queridos, boa tarde, prazer estar aqui com você nessa live que vamos estar debatendo um pouco agora de tarde sobre questões que implicam, não é? Os textos bíblicos e as profecias que nós estamos aí acompanhando e conhecemos, muitos de nós, pela leitura da Bíblia. Algumas palavras de ensino sobre profecias que nós ouvimos nas mídias, ouvimos pelo próprio Facebook, pelos canais, algumas sensacionalistas, algumas anunciando que o fim do mundo será já, que isso aí é o fim do mundo, e também acompanhamos as notícias e vemos que muitas pessoas acabam tendo suas ansiedades e suas crises, suas preocupações com o momento que estamos vivendo. Pois bem, nosso objetivo hoje é debater, é discutir, é conversar com você sobre como nós podemos enxergar este cenário que estamos observando aí fora, o cenário das notícias, a pandemia mundial, e como é que nós devemos enxergar para nós que temos algum conhecimento das Escrituras, para nós que temos algum conhecimento das profecias que se encontram na Bíblia, ou que temos curiosidade por esse assunto, que é esse momento que nós estamos vivendo, e qual deve ser o nosso sentimento, qual deve ser a nossa reação, a nossa postura mental, emocional, espiritual diante destas coisas. Temos que ter uma boa compreensão. Essa semana estava ouvindo algumas reportagens acerca dos acontecimentos deste momento. Estava observando que algumas pessoas estão em crise, algumas pessoas estão preocupadíssimas, estão perdendo a confiança da vida, a esperança. Algumas pessoas estão desesperadas para que as coisas voltem rapidamente a ser como eram, não é? Mas talvez nós estejamos diante de uma situação que seja muito determinante para as nossas vidas. Talvez estejamos diante de uma situação que seja uma transformação do estilo de vida que estamos iniciando. Um novo tempo da história da humanidade. As pessoas talvez passem a viver de maneira diferente. Isto é um fator importante. Porém, é um fator de desespero? Seria um tempo de uma expectativa final, terminal? Estamos diante de uma situação fatal? Temos que entender bem este momento, para nós que temos algum conhecimento, ou alguma fé, ou alguma esperança na eternidade, sejamos sim uma parte da solução e não uma parte do problema, entrando em angústias e dependências. Nós temos que
que temos algum conhecimento, que queremos adquirir algum conhecimento, temos que ter esperança, porque a Bíblia nos dá toda a esperança positiva a respeito de dias como estes. Também temos que ter o conhecimento para podermos ajudar a outros que estejam entrando aí num momento de crise, de pânico, por causa das possibilidades do problema que estamos enfrentando neste momento, ok? Então estamos aqui no Instituto Shalom Leamim para estudos da Bíblia no seu contexto cultural. Queremos que você nos escreva suas questões, suas perguntas. Queremos que você mande-nos e-mail pelo Instituto Shalom Leamim oficial@gmail.com. Shalom Leamim oficial@gmail.com. Anote este e-mail, shalomleamimoficial@gmail.com, e você poderá nos mandar ali questões, propostas, debates, temas de debates. Podemos marcar uma entrevista com você, podemos também encaixar você numa das turmas dos cursos que estaremos lançando para estudar melhor o conhecimento da Bíblia. Entre em contato conosco ou escreva-nos aqui mesmo na nossa live. O Marcos, nosso assessor, nosso assistente aqui, também a Ana Maria, estarão anotando suas questões, suas dúvidas ou suas propostas, e nós, à medida do possível, traremos aqui ao debate, ou vamos até mesmo procurar responder particularmente, criar um chat de perguntas e respostas, talvez um fórum, para podermos bater papo sobre estas coisas durante a semana, ok, queridos? Bom, vamos lá. Nós temos que entender uma coisa muito importante sobre esses tempos que estamos vivendo. Como é que nós podemos ler as profecias bíblicas e podemos olhar para este momento e tirar conclusões? Será que podemos olhar para a crise, para a pandemia e podemos dizer, bom, estamos diante do cumprimento de um momento profético? Pois bem, minha opinião, quero te dar a minha opinião sobre isso, em alguns aspectos. Primeiramente, nós não podemos dizer é o fim, porque na verdade ninguém sabe. Isto é claro, nas Escrituras, o Senhor Jesus disse, quando será o dia, ninguém sabe. A Bíblia nos dá alguns parâmetros, virá como um relâmpago, virá como o ladrão que vem de noite, não é? Ninguém espera, o ladrão não avisa que vem. O relâmpago, nem mesmo cientificamente podemos determinar que horas ele vai cair, que momento, onde, com que intensidade. Esta é uma coisa da eternidade, é uma coisa do poder do Criador, é um fenômeno que nós não podemos marcar. Por isso a Bíblia usa estes símbolos, insinuando a impossibilidade de definirmos quando será o fim. Podemos ter relances, podemos ter pequenos sinais que vão nos indicar quando será o fim. Na verdade, nós temos que entender um princípio importante. Se nós já somos maldosos quando sabemos quais são as consequências, imagine se nós pudéssemos controlar a volta do Senhor Jesus, não é verdade? Talvez alguns aí andassem perversamente, não é? Por um tempo na vida, para depois se arrependerem momentos antes. Ou, quando as pessoas estão aí na vida, as pessoas já fazem isso, não é verdade? Eu sou jovem ainda, vou aproveitar a vida. Quando eu ficar mais velho, quando chegar o tempo do meu fim, aí eu vou pensar nas coisas espirituais. Olha, ninguém sabe quando será o seu dia. Você pode morrer acidentalmente, inesperadamente e muito jovem. E pode ser tarde para você. Então, olha como nós raciocinamos. Eu tenho a impressão de que se nós pudéssemos saber quando será o fim, muitos de nós nos desviaríamos para depois fazermos uma volta, não é verdade? Talvez por isso ninguém possa saber o fim. Talvez por causa do juízo justo. Quando você quer ser íntegro, você terá as bênçãos. Quando você não deseja ser íntegro, você não pode mentir para o mundo espiritual. Você será atingido pelos princípios, ou pela disciplina, ou pelo juízo proposto pelo mundo espiritual, e isso é inevitável. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Ora, queridos, se o ser humano vai plantar iniquidade, vai plantar descrença ou incredulidade, vai plantar impureza, vai plantar uma vida desregrada ou desligada dos mandamentos divinos, seguramente virá sobre ele o juízo. Isso será repentino. Então, nós não sabemos como será o fim ou quando será o fim, justamente porque o justo é que não se saiba. O correto, a justiça só terá efeito na surpresa. Porque nós devemos viver todos os dias conscientemente conforme os mandamentos. E não esperarmos um tempo, vivemos um tempo na imoralidade, depois
tentarmos consertar isso. Isso não é possível. Deus não pode ser enganado. Muito bem. Então, diante disso, temos que enfatizar muito bem que quando falamos de profecias, temos que entender que não podemos definir o fim. Temos que entender também, e também por causa deste mesmo princípio, que não conseguimos interpretar claramente todos os sinais. Esta semana mesmo vi alguém lá fazendo cálculos, desenhando numa live, diante de um quadro, algumas contas e dizendo quando será, porque tem tantas semanas, uma semana significa uma certa data, uns 70 anos, um dia significa 1000 anos, e aí nós vemos aí uma série de teólogos, às vezes, profetas de plantão, tentando dizer, vai ser em tal data. Porém, todos os que fizeram isso na história da humanidade, são muitos, erraram, todos eles. Tivemos uma pandemia parecida com essa, chamada gripe espanhola. Esta semana ouvi uma pessoa falando sobre isso. Gripe espanhola foi uma pestilência que aconteceu na Europa. 1% da sua população, atingiu pessoas importantes, ricas, pobres, todas as famílias inteiras. Também não tinha onde enterrar as pessoas eram postas na rua, os cadáveres, e ali disseram que seria o fim, e não foi. Nós temos hoje, nesses últimos 15, 20 dias, 15 vulcões. 15 vulcões entraram em ação simultaneamente ao redor da Terra. Um deles no México, perto da cidade onde morei, era visível ali de casa o morro, onde há um vulcão nevado que entrou em erupção esses dias. Então nós estamos diante de fenômenos que a Bíblia mostraria que seriam intensificados perto do juízo. Mas nós não podemos, de forma alguma, por estes sinais ou por qualquer outros sinais que a Bíblia ensina, dizer é o fim. Podemos fazer uma leitura de que se aproxima um tempo que será marcado por alguns eventos. Esta pandemia poderia se dizer é um sinal dos tempos? Eu creio que sim, porque nós temos uma pandemia, diferentemente da gripe espanhola, tem um componente. É uma pandemia que está se espalhando muito rapidamente por todo o globo terrestre e sendo noticiada a todos. Nos tempos da gripe espanhola não havia esta comunicação e nem se espalhou para muito além da Europa. Sabemos de um caso nos Estados Unidos, mas não mais que isso. Então veja como os sinais dos tempos são complexos de serem estudados. Nós temos, por exemplo, uma palavra profética, um ensino profético no livro de Daniel, que é a estátua, cabeça de ouro, troncos de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Nós temos ali uma interpretação de vários impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e nos pés a modernidade do barro e do ferro, onde nós encontramos aí as democracias e os impérios. Pois bem, talvez estejamos vivendo nessa estátua, que é um delineamento dos tempos, estejamos vivendo nos últimos momentos, que seria o tempo das potências internacionais e também das democracias, a mistura do ferro e do barro. Nós temos uma profecia paralela a esta, parecida, simbolicamente, que fala do monstro de 7 cabeças e 10 chifres. Algumas pessoas ficam apavoradas, pensando que daqui a pouco vai surgir um monstro por aí, devorando pessoas e fazendo algumas coisas estranhas. Mas não se trata disso. O monstro de 7 cabeças e 10 chifres é uma referência a governos e distribuição de governos pela humanidade. Talvez signifique o G7, o grupo das 7 nações mais fortes, do grupo G7 das Nações Unidas. Enfim, tudo isso é muito simbólico, ok? Temos outros sinais importantes que devemos considerar quando falamos das profecias. Porém, a Bíblia nos ensina que mesmo diante de pestes, pragas, guerras, rumores de guerras, famílias divididas, pais contra filhos, filhos contra pais, nós ainda temos que estar conscientes de que o Senhor Jesus nos disse, ainda não será o fim, como já dissemos em lives anteriores, ok? Porém, eu quero refletir com você sobre um texto que nós encontramos no livro de Gênesis, que é muito importante nós lermos, e é deste tema do livro de Gênesis que eu quero tirar nosso bate-papo de hoje. Gênesis. Em Gênesis nós encontramos a criação, obviamente, os capítulos 1 e 2, a forma como Jeová criou a terra, a humanidade, pôs ali o primeiro casal, enfim, toda aquela história que todos nós já ouvimos falar, a história de Adão e Eva, mas no capítulo 3 em especial, nos chama a atenção o fato de que
o ser humano experimenta pela primeira vez a sua liberdade de escolha. Jeová cria o universo, cria o ser humano, e simbolicamente coloca no meio do jardim, segundo nós ouvimos nos relatos bíblicos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é um símbolo da liberdade que o ser humano tem de fazer escolhas, um símbolo de que nós não somos robôs, nós não somos personagens que agem segundo a regência de uma força maior ou segundo a regência de um poder especial. Não somos programados. Este é um conceito importante que nós podemos tirar da informática. O ser humano não é programado. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e isso também significa que nós fomos criados iguais a Ele no sentido da nossa capacidade de decidir, de escolher, de criar. Recebemos ali no livro de Gênesis mesmo a autoridade para dar nome aos animais, como você pode ver nos relatos da criação, e isso significa mais que ser humano, significa ter um poder divino, porque dar nome significa dar função, significa dar o papel, significa estabelecer qual é o papel desta ou daquela pessoa, ser, animal, na história da humanidade. Então veja que o ser humano não só é imagem e semelhança de Deus no seu espírito, na sua alma, mas ele também o é no seu papel divino sobre a criação. Governar, reinar, prosperar, fazer cumprir o papel para o qual toda a humanidade foi criada. O ser humano deveria cultivar a terra. Isso é uma ordem que vem antes do pecado. Olha que interessante, nós temos muitas coisas que se produzem naturalmente, mas desde Gênesis e antes do pecado, Deus diz ao ser humano, cultive a terra, prospere a terra. Ou seja, há coisas, há possibilidades, há uma riqueza que nós, seres humanos, recebemos a incumbência de tirar da terra, de fazer surgir, de fazer ser. Isso é divino. Nós não só usufruímos, nós criamos, nós transformamos, nós tiramos dali muitos mais recursos, nós criamos luz, nós criamos o aço, nós criamos o plástico, nós criamos outros tipos, outros elementos, nós criamos energia elétrica a partir das nossas hidroelétricas, ou seja, o ser humano recebeu um papel, e está cumprindo esse papel, de tirar da criação divina o máximo de proveito que ela pode dar. Isso é uma capacidade também divina, ou de equivalência divina. Ok? Então somos como Deus. Portanto, nós temos opção. Temos o poder e o direito de fazer escolhas. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo. Ok? A árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo. Todos estão recebendo o nosso sinal? Por favor, todos estão recebendo o nosso sinal? Nós tivemos uma pequena pausa aqui por causa do sistema, do Facebook talvez. Ok, estamos de volta. Muito bem. Nelson, muito bem-vindo, Nelson, meu amigo. Ok, queridos, então estamos ali, vamos retornar um pouquinho. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu um poder divino. Como está escrito lá no Salmo 82, a palavra nos diz, sois deuses, ou vocês são como Deus, em toda a sua essência. E temos a liberdade de escolha e até a liberdade de nos rebelarmos, coisa que os animais não têm. Se você for estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, poderemos fazer isso daqui a algum tempo, você vai perceber que nenhum ser no universo recebeu de Deus o poder de fazer escolhas ou o poder da comunicação pela fala, a razão, a inteligência, como os seres humanos. E, portanto, nós podemos escolher como Jeová pode escolher, ok? Isso é o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Somos como Ele, tomamos a decisão de andar, de viver, de praticar o que quisermos. Porém, isto representa, tem uma consequência. Você dizer que é autônomo, que tem o chamado livre-arbítrio, implica numa responsabilidade, não é? Se você entrar no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai encontrar isso desde o começo. Quero fazer uma pausa aqui. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, por favor escreva-nos aí mesmo na nossa live. Nós temos aqui os nossos parceiros que vão te ajudar, vão passar as questões e nós vamos procurar responder, ou vamos procurar trazer o assunto ou a sua sugestão
aqui as nossas lives, ou a esta ou a próxima, porque é muito importante a sua participação para nós aqui, ok, queridos? Então vamos lá, se você tem questões pode ir mandando, né? Fica aí um tempinho para você, enquanto você procura na sua Bíblia o livro de Gênesis capítulo 3. E nós vamos, lá no finalzinho, lá em meio do capítulo 3, quando a Bíblia nos ensina, depois do pecado, quando vem o juízo, Deus diz para Adão, por tua causa, Adão, maldita é toda a terra. Este é um ponto importantíssimo que nós temos que ler. Voltando um pouquinho atrás nesse texto, no capítulo 2, Jeová coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, a possibilidade do erro, a possibilidade do pecado, a possibilidade do desvio. Não é muito interessante isso? Olha só, Jeová fez, o Criador pôs, ele, o próprio Deus, criou a possibilidade do ser humano pecar. Ou seja, o próprio Deus colocou no ser humano uma capacidade para isso, para ser igual a ele. E nos deu a liberdade de escolha. Isso é muito simbólico, porque Deus colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e não a cercou. Não colocou ali anjos, não colocou ali câmeras, não colocou ali alarmes, mas deixou ali ao ser humano o acesso completo, por livre escolha, daquele símbolo. E a palavra nos ensina aqui ainda mais. O Senhor saiu no sábado e foi descansar. Ausentou-se e não colocou anjos vigiando o ser humano. Mais interessante ainda é você observar que quando Jeová volta ao final do dia, do sábado, do seu descanso para sua conversa diária com este ser humano que ele havia criado, e ele chega ao jardim, ele faz uma pergunta, onde estás, Adão? Isso para mim, queridos, é um símbolo de que Deus não está nos vigiando. Nós pensamos em Deus como aquele barbudo, né, com um cajadão pesado na mão, pronto para nos bater. Mas aqui a palavra está nos ensinando é que Deus não está preocupado com isso. Deus não aparece nesta hora para te vigiar. Ele deixa diante de você mesmo, ele deixa na sua mão a escolha por errar. Por isso a Bíblia nos insinua aí que Deus não sabia. Por isso a Bíblia está dizendo, Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse. Deus não está vigiando você. Não está pronto para te punir. Ele deu a liberdade a você. Olha só que interessante. Pouco depois, Deus diz assim para ele, você porventura comeu? Quando demorou a resposta, Deus já sacou, não é verdade? Olha, Adão sempre está aqui quando eu chego do descanso. Sempre temos a nossa aqui, a roda de bate-papo, nunca aconteceu nada. De repente ele sumiu, alguma coisa está errada. Não é? Por isso Deus perguntou, onde estás? Ora, queridos, quando nós estudamos na tradição cristã que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, por que então ele teria feito esta pergunta? Onde estás? Ele não sabia onde Adão estava. E Adão estava escondido por entre as árvores do jardim. Este, de novo, é um símbolo de que Deus não está te vigiando para te destruir, mas te deu a liberdade de escolha. Consequências vieram por causa destas escolhas humanas. E Deus havia dito, o dia que você comer, você morrerá. A decisão é sua. Quando você vai para o capítulo 3, que então começa todo o juízo divino, quando começa a conversa, nas perguntas, ainda há uma chance de arrependimento. Olha quanto a misericórdia de Deus pode se estender. Jeová pergunta para Eva e para Adão, você comeu? Adão diz primeiro, a mulher que tu me destes. Eu não tenho nada com isso. Ao invés de assumir a sua responsabilidade, ele transfere a sua responsabilidade. A mulher, Deus pergunta, você fez isso? E ela diz, não, foi a serpente que o Senhor criou. Então a tendência humana, queridos, igualmente entre homens e mulheres, é fugir, é esconder-se, é negar-se, negar a culpa e ainda mentir ou não aceitar a repreensão. Então veja como o ser humano já age desta maneira desde o seu início. E esta história de Adão e Eva nos mostra uma coisa importante. Todos nós somos assim, todo ser humano faz assim, desde criança. Desde criança nós mentimos para nós mesmos a respeito de erro, de culpa. Não fomos feitos para ter culpa, por isso sofremos tanto quanto Adão diante das nossas culpas. Porém, mais para frente um pouquinho, se você continua a leitura, está escrito, Adão, por tua causa maldita é toda a terra. Este texto do livro de Gênesis, capítulo 3, tem uma importância máxima
para a compreensão dos aspectos proféticos. Como eu disse para você em lives anteriores, que você pode baixar ali assistir ali no YouTube, canal Shalom Leamin, você vai encontrar lives lá onde debatemos o assunto dessa questão da responsabilidade humana e as profecias. Se você olhar lá e se você observar bem, você vai ver que toda a Bíblia é profética. Não são só os livros proféticos que são proféticos. Todo o Antigo Testamento para os israelitas é profético. E tudo que está no Novo Testamento só pôde ser escrito por causa da cultura que o Antigo Testamento imprimiu na mentalidade daqueles escritores posteriores a Jesus. Sem o que temos no Antigo Testamento, não teria sido possível a cultura e a linguagem que possibilitaram a construção do Novo Testamento. E um conceito importantíssimo, um fundamento para você ler melhor a Bíblia é ter na sua mente que toda a Escritura é profética. Ainda que você esteja diante de um livro histórico, ainda que você esteja diante de uma poesia bíblica, ainda que você esteja diante de um livro como o de Ruth, ou de Esther, ou quando você vai lá no Esdras, ou enfim, qualquer parte da Bíblia, nas crônicas, na lei de Moisés, o que nós temos é profético. E o que nós temos em Gênesis, capítulo 3, é profético. Por tua causa, Adão, maldita é toda a terra. Isso nos mostra, queridos, que nós temos uma responsabilidade sobre o que fizemos. Temos uma responsabilidade sobre a terra criada. A palavra mesmo nos ensina, os céus pertencem ao Senhor, é o trono do Senhor. A terra, ele a deu ao ser humano. Por isso nós já podemos entender que nós não temos só o privilégio de viver na terra e desfrutar das suas possibilidades. Nós também temos a responsabilidade sobre o que acontece aqui. Se você observar bem, olha que coisa científica. Esta parada geral no mundo das atividades industriais está produzindo uma queda no nível de poluição. Quando você quer recuperar um rio, a vida de um rio, quando você quer recuperar os peixes de um rio, não precisa muito. Basta você parar de pescar, de contaminar, de sujar as águas e a vida retorna ao rio. Quando você limpa muito uma terra e ela perde a vida, não tem problema. Você simplesmente deixa de usar aquela terra, deixa ela descansar, como a Bíblia nos diz. 7 anos você cultiva, no 7º ano você deixa descansar. A própria chuva traz os sais minerais, traz aquilo que a terra precisa para ir se recompondo pela própria natureza. Então o mundo é vivo, o universo é vivo. Mas nós recebemos a incumbência de cuidar, de saber administrar para que não se perca, não se estrague, não se torne doente. Então, está nas nossas mãos a capacidade e nós temos o conhecimento tecnológico para isso, não é? O ser humano não pode se eximir da sua responsabilidade. Ele tem competências e capacidades para isso. O que nós estamos vendo agora? Como nós podemos atrelar estes princípios, estes fundamentos à história do fim dos tempos e à pandemia que estamos vivendo? Qual é a relação entre a responsabilidade humana e a pandemia? Muitos de nós, até por tradição cristã, olhamos para as pandemias do mundo, ou para as possibilidades de pandemias, catástrofes, tsunamis, etc., e ficamos muitas vezes assustados, muitas pessoas ficam apavoradas, dizendo que está chegando o juízo final, que Deus vai destruir a terra, não é? E alguns talvez até fiquem revoltados porque querem casar, vão casar amanhã e como é que vai fazer? Eu estou sabendo de muitos casais aí, algum que eu ia casar recentemente, que teve que cancelar seu casamento por causa da pandemia, e isso talvez te produza algum aborrecimento, mas veja só, nós queremos culpar Deus novamente, né? Como Adão fez. Queremos dizer que Deus nos deu alguma coisa que não foi boa. Porém, esta pandemia está nos mostrando que é bem diferente. A probabilidade desse vírus ter sido criado a partir da manipulação humana, chamada científica, na tentativa de criar vírus para usos militares, de guerra, ou para influência econômica, é muito grande. Mas nós sabemos que existem nações, Irã, Estados Unidos e outros, China, por aí, que já estão estudando o uso de vírus e bactérias com intenção de uso militar. É muito mais barato você jogar uma poluição de bactérias numa determinada região e matar muitas pessoas do que fazer um investimento bélico, não é? E é uma guerra silenciosa, é uma guerra limpa. Então nós estamos diante aí de coisas que nós mesmos podemos
trazer à existência e destruir a própria vida humana. Nós sabemos, os cientistas estão declarando que muito do aquecimento global, não importa muito aqui qual seja a veracidade exata disso ou não, porque há muita discussão ainda sobre estas possibilidades, mas nós sabemos que algum crescimento, algum aumento da temperatura terrestre está acontecendo por causa da ação humana. Isso pode provocar outros movimentos na Terra, pode provocar outras situações. Mas esta pandemia de vírus em especial mostra como o ser humano tem nas mãos uma grande capacidade destrutiva. Porém, os vulcões que estão se rompendo aí pela Terra, talvez não tenham nada a ver com isso. Vulcões, terremotos, são situações próprias dos movimentos das calotas, das terras, das placas, não é? Do movimento da Terra mesmo. Então nós podemos dizer, bom, terremotos, vulcões são coisas naturais, nós não temos nada com isso. Porém, podem destruir a humanidade. Podemos ter uma sucessão de situações naturais que podem trazer destruição para o ser humano. O aquecimento global, seja ele provocado pelo ser humano ou não, pode liberar bactérias que estão aí congeladas nos polos e em outros lugares, e um pouquinho de aquecimento, poucos graus, 2, 3 graus, podem trazer à existência doenças que nós não conhecemos, que já estão até extintas. Então vamos observando esses detalhes para ver como o ser humano tem a capacidade de destruir sua própria existência. As bombas nucleares são uma amostra disso. Tem bombas suficientes para destruir a humanidade algumas vezes. Ainda ninguém foi louco o suficiente para as soltar. E nem será, porque o fim virá como a Bíblia nos ensina que ele virá. Então temos que observar algumas coisas. Por exemplo, podemos nós destruir a Terra? Sim, podemos. Pode a natureza, ou melhor dizendo, as forças divinas destruírem a Terra? Podem. Então, nós temos que prestar atenção em duas coisas. Nós seremos responsáveis pelo fim, não por causa das tragédias, mas por causa das nossas culpas, por causa dos erros humanos. Obviamente, o ser humano está trazendo algumas coisas que são de responsabilidade própria. Estamos criando situações, venenos, bactérias, vários tipos de produtos e situações que podem destruir a humanidade. E ao mesmo tempo estamos diante de forças que não podemos explicar senão dizendo que é o poder do Criador, como alguns costumam dizer por aí, a força, a energia que rege o universo pode estar causando situações que possam ser destrutivas. Essas duas coisas são verdades. Terremotos e vulcões não estão nas nossas mãos, mas uma pandemia como esta pode estar. A solução também. Estamos vendo que aqui no Brasil, por exemplo, a situação política está sendo usada para benefício de alguns, destruição de outros por interesses particulares. Em vez de focar na solução, estão focando nos interesses políticos e usando a crise para criar desequilíbrios nas forças políticas. E a hora que nós precisarmos realmente de uma ação coordenada, de uma ação precisa para resolver o problema, talvez seja tarde demais. Porque estamos retendo soluções, possibilidades, estamos retendo descobertas, estamos fazendo pressões, estamos vendo serem feitas pressões políticas para trazer um caos que seja oportunista e necessário. Não importa aqui de qual parte isso vem, mas isso está muito evidente. Vejam só que o próprio ser humano está destruindo o seu próximo, aproveitando-se pelo seu interesse. Então veja aí estas duas extremidades da questão. Por um lado, o ser humano pode destruir a própria vida, a própria existência, a própria humanidade, a própria terra, por suas forças e por suas possibilidades. Por outro lado, nós vemos que existem fenômenos naturais que trarão também, ou trazem, essa possibilidade. Há um equilíbrio entre essas duas coisas. Nós não poderemos culpar Jeová, o Criador, pela destruição da terra, porque provavelmente nós a façamos. Mas não podemos nos esquecer que o próprio Jeová estará no cenário do final dos tempos. As coisas acontecerão como ele determinar. Temos que ver isso na Bíblia. Por quê? Porque há uma justiça divina. Ao mesmo tempo que o juízo tem que agir para vingar e para punir o mal, as escolhas erradas,
A misericórdia também tem que agir para salvar o justo e o reto, aquele que vive segundo os mandamentos. Nós não queremos aqui trazer uma ideia chata, não é, de viver segundo os mandamentos. Nós temos que lembrar que, diante disso, nós temos a liberdade de fazer todas as coisas. Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém, não é? Se você caminhar mais para frente, por exemplo, já no Novo Testamento, nós vemos Jesus falando, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos romanos, cuidado com esse fermento. E os discípulos ficaram perturbados, pensando que estava faltando alguma coisa de comer, mas Jesus não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre a capacidade humana de trazer de dentro de si o mal. Olha só, o que é o fermento? Jesus disse assim, não é o que sai pela boca, não é o que entra, desculpe, não é o que entra pela boca que pode fazer mal ao ser humano. Ou seja, fermento aí não se trata de comida, eu estou falando de uma coisa simbólica. Não é o que você come, não é o pão feito com o fermento que você come que pode te fazer o mal. Mas sim, o que sai da boca do ser humano é que pode trazer o mal. E o que sai da boca do ser humano naturalmente? O que sai pela boca do ser humano são palavras. E palavras são um reflexo do que há na alma, do que há no interior. E aí então vem a palavra. O que o ser humano tem no coração é impureza, é violência, é lascívia, é rebeldia, é maledicência, é ira, é inveja, é orgulho. Então nós podemos ver aí, queridos, que o ser humano realmente é responsável pela sua própria desgraça quando esta vem. Não estou dizendo aqui que cada ser humano é responsável pela sua própria desgraça. O que eu estou dizendo é que o ser humano em geral produz males que afetam a si mesmo e ao seu próximo, e isso sai de dentro da natureza humana. Tiago nos ensina, vocês fazem guerras, pelejam, buscam, desejam, brigam e não conseguem conquistar nada, fazem guerras, oram e não têm respostas. Por quê? Porque oram para atender aos caprichos, às vaidades do seu coração. Veja só, tudo isso é muito profético. Tudo isso nos mostra, nos indica que o ser humano mesmo é responsável por tudo o que está acontecendo. Mas haverá, Eliezer, uma intervenção divina em tudo isso? Escreva-nos, faça suas perguntas. Nós queremos respondê-las, nós queremos ajudar você, nós queremos debater com você sua opinião sobre este assunto. O Instituto Shalom Leamin está sendo criado para trazer a você conhecimentos bíblicos atualizados, trazer a você as melhores pesquisas mais modernas sobre a compreensão do texto bíblico. E queremos ajudar você a responder, a ter a resposta dessas perguntas. Então escreva-nos, faça perguntas agora mesmo aí pela live, né? Vamos receber aqui a sua pergunta e poderemos respondê-la, ok? Então, queridos, nós estamos diante desses dois pontos que se equilibram. A responsabilidade humana e o poder divino. A responsabilidade humana sobre o que está fazendo e as consequências, e o poder divino de selecionar o justo, aquele que vive corretamente, aquele que faz aquilo que deve ser feito, que ainda que sofra as consequências do desmando humano, a Bíblia nos ensina que será protegido, será recolhido, será guardado, será levado para as alturas, será protegido antes que venha o fim. Uma palavra profética muito importante que nós encontramos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é o fato de que, se você guardou os meus mandamentos, diz Jeová, eu também te guardarei do grande mal que há de vir sobre toda a humanidade. Esta é uma palavra profética importante. Haverá um mal, mas eu também te guardarei. Então eu quero dar essa palavra para você que está nos ouvindo. Haverá um grande mal. Isso está escrito na Bíblia. E também não é necessário ser muito profeta para entender que se o ser humano é o que é e vai continuar sendo assim e está piorando na história da humanidade, hoje eu tenho 56 anos e posso fazer essa leitura, o ser humano não melhorou, só melhorou a tecnologia, as ciências, a informação, mas a pessoa em si, as pessoas em si não melhoraram sua forma de se relacionar. Nós não podemos prever que o ser humano vai melhorar. Não é histórico, não há evidência nenhuma de que o ser humano vai melhorar no seu gênio, na sua forma de tratar o seu próximo. Então, as expectativas que nós podemos ter é que, tendo as ferramentas para destruir a humanidade, tendo o motivo para nos sermos levados pelo orgulho, a uma vaidade, a uma ambição,
há uma voracidade tão grande pelo poder, pela riqueza, certamente as consequências serão fatais para toda a humanidade e está nas mãos do ser humano. Porém, Jeová será justo para fazer duas coisas. Vai recolher o justo, como fez com Noé, como fez com Ló e suas filhas, como poupou a cidade de Nínive. Mas também a Bíblia diz que Deus trará juízo sobre toda a terra. E Ele é o juiz. Ele coordena e demanda todas as coisas. Então, o final dos tempos virá. Não virá só pela ação humana, virá também pela ação divina, e a Bíblia nos ensina que haverá um novo céu e uma nova terra. Não vamos entrar nesse assunto, ele é muito extenso, demanda outros diálogos, mas essas duas coisas estão aí para nós entendermos. Será já? Não. Todas as evidências mostram que ainda não é o tempo. Hebreus diz que ainda há um tempo. Se você ouvir a sua voz, arrependa-se. Então Deus ainda está dando um tempo, ainda está tendo misericórdia, ainda está esperando. O ser humano ainda pode reverter a sua história e a sua situação. Está preparado. Você que crê, você que segue as Sagradas Escrituras, tenho certeza que você está vivendo desta maneira, nessa expectativa. Você é alguém que pode ser feliz e aproveitar essa oportunidade para ajudar o seu próximo, trazendo a ele uma palavra de consolo, mostrando a ele que todas estas coisas que estão acontecendo, e eu não posso dizer outra coisa senão que tudo isso que está acontecendo agora é um símbolo, na minha opinião profética, da misericórdia do Criador. Ele está nos mostrando. A culpa é nossa mesmo, a culpa é da humanidade. Nós somos egoístas o suficiente para fazer as coisas sem pensar no próximo. Somos vorazes o suficiente para fazer as coisas com a intenção de tirar do próximo. E por isso estão aí muitos dos problemas que a humanidade tem. Mas Jeová está tendo misericórdia, está esperando. Este acontecimento está pondo muitas pessoas de joelhos. Este acontecimento está pondo a própria igreja de joelhos. Está pondo as pessoas no seu devido lugar. Pessoas estão mais atentas às suas famílias, às suas necessidades, aos problemas da sua casa, à convivência doméstica. Outras pessoas estão percebendo que não dá para viver de maneira desregrada, que realmente precisam se voltar para Deus, porque a história é séria e as coisas vão acontecer, na verdade? Então nós temos que estar atentos e até dar graças a Deus por estas coisas que na verdade são como uma correção de um pai amoroso para com seus filhos, não é? Temos aqui uma pergunta do Davi. A contagem das 70 semanas descritas em Daniel foi interrompida pela vinda de Cristo? Davi sempre me fez perguntas difíceis. Davi é um intelectual que gosta de discutir, já pudemos discutir por horas. Passamos noites batendo papo, interessantíssimo. Juca Veríssimo também. De vez em quando a gente pode conversar e discutir assuntos desse tipo, né? Olha, Davi, não creio não. Não há nenhum indício na Bíblia que as semanas tenham sido reduzidas. A contagem inclui esse tempo. As 7 semanas incluem o tempo do Messias. Há um momento importante para a posição que o Messias ocupa nesse calendário profético que a Bíblia nos ensina. Ok? Obviamente, há toda uma série de estudos sobre este fator. Como é que é a contagem dos tempos, as 70 semanas, onde elas se encaixam. Novamente vou dizer para você, não adianta fazermos contas e tentarmos descobrir aí quando será. Não temos como fazer isso. Mas sabemos que nós estamos aí próximo do final, talvez a última semana, não é? Que segundo alguns parâmetros e alguns acontecimentos mundiais, podemos até supor que estamos próximos do fim. Pois bem, quero convidar você que está nos ouvindo a nos acompanhar pelos nossos canais, pela nossa canal no YouTube, Shalom Leamin. Escreva-nos pelo e-mail shalomleaminoficial@gmail.com. Entre em contato conosco e nós estaremos preparando para você aqueles cursos que você precisa, aquele conhecimento que você precisa. Temos algumas matérias prontas para entrarem no ar. Você poderá seguir essas matérias e nos dar ferramentas mais eficientes da atualidade a seu favor na leitura da Bíblia. Como podemos compreender melhor o texto bíblico. Ok, queridos? Mais uma pergunta final. Se Jeová descansou no sábado,
Se Jeová descansou no sábado, por que não fazemos o mesmo? O sábado deve ser consagrado ao Senhor. Constantino mudou para o domingo, primeiro dia da semana. Por que Jesus curou no sábado? Perdemos uma tradição judaica? Hilda e Ronário estão perguntando. Hilda, nossa amiga, muito bem-vinda, Hilda. Esta é uma questão interessante. Eu sei que a Hilda não está criando polêmica, e nem o Ronário. Nós estamos aqui diante de questões importantes se nós queremos compreender corretamente os textos bíblicos, ok? Há respostas para estas coisas. Por que nós não guardamos o sábado? Por que o domingo? De fato, Constantino foi quem trouxe o início das mudanças que acabou decorrendo no dia de domingo como o dia do Senhor, e não o sábado. As igrejas primitivas, as primeiras igrejas que se misturavam ali com os judeus e cristãos, comemoravam o sábado ainda, por alguns séculos. Enfim, há muitas outras coisas que, nesse sentido, que nós podemos aqui debater. Não será hoje, não será possível responder a todas estas questões, mas estas questões terão um lugar nos ensinamentos que traremos, ok? Muito prazer estar com você, é muito gostoso este momento de poder compartilhar algo do que Deus tem nos dado. Eu quero que você esteja seguro e tranquilo, seja feliz, saiba que nós estamos entrando num novo tempo da história da humanidade, que é o nosso tempo, o tempo da nossa vitória. Colossenses diz que quando o Senhor se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Então não se intimide, não se acanhe, leve às pessoas este conhecimento, pois nós estamos num momento muito propício para mostrar que nós estamos realmente diante do momento divino, em que aquilo que a Bíblia diz está acontecendo diante dos nossos olhos para comprovar a sua veracidade, para comprovar que as Escrituras têm razão, que nós podemos acreditar nelas, com todas as falhas ou dificuldades para interpretar, com tudo aquilo que os ateus dizem, nós podemos tomar este livro como o mais importante da história da humanidade, o de grande sabedoria, e ajudar as pessoas a compreenderem a situação à luz das Escrituras. Deus abençoe você, que seja uma semana abençoada. Esteja conosco quarta-feira na nossa próxima live às 18h30. Será um prazer estar com você debatendo temas bíblicos. Shalom.